Eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, então sou aqui de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Então já atuo há uns 10 anos na área em neuropsicologia, né? Então, quando eu me formei no último ano da faculdade, eu já estava cursando um ano de neuropsicologia, então já me formei e desde lá já atuo com a neuropsicologia. Então, essa relação, né, entre o cérebro, comportamento, emoção, sempre foi algo que me despertou muito interesse. E desde lá eu atuo, né, de fato, com essa área, atuando tanto com crianças e com adultos. Hoje eu sou proprietária de uma clínica da Inepse, né, que é um espaço para atuação profissional de psicólogos em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Então, além de mim, eu tenho uma equipe que trabalha com esse serviço. Então, trabalha tanto desde a avaliação neuropsicológica quanto o atendimento de psicoterapia para esse público. O foco, né, justamente por ser a minha atuação, a avaliação neuropsicológica, o objetivo vai ser planar um pouquinho sobre a avaliação, que é visível que existem controvérsias em diversas áreas, até mesmo dentro da própria neuropsicologia, em relação à avaliação, porque justamente é o que a gente vai ver daqui para frente, não, a avaliação neuropsicológica, a clínica é soberana. Então, de fato, quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, a gente não utiliza somente os instrumentos, é necessário compreender todo esse perfil neuropsicológico, né? Todo esse funcionamento da pessoa, né? Então, quando se trata de um perfil com altas habilidades, né? Todo esse perfil, e principalmente quando vem né, a dupla excepcionalidade, a gente precisa compreender realmente quais são as habilidades, quais são as dificuldades, porque é um perfil de muitas discrepâncias, e por isso que muitas vezes é subdiagnosticado, né? Justamente por não se olhar de uma forma efetiva sobre esses dois fatores, né? E aí, como eu pontuei, então, né, essa é a minha formação, então, atuo principalmente, um dos focos maiores ainda dentro da neuropsicologia, mas as áreas cognitivas sempre me despertaram esse interesse, né? A avaliação neuropsicológica. Então, a neuropsicologia, ela é uma área de interface, né, entre a psicologia. Então, de fato, a gente tem essa compreensão de que a gente atua, né, com diversas áreas, especificamente dentro da neuropsicologia. Então, ela tem essa área de interface entre a pedagogia, entre fonoaudiologia, neurociências. Então, elas têm de fato, essa correlação entre todas essas áreas e buscam essa compreensão, esse funcionamento do cérebro, o funcionamento né, do cérebro humano e todas essas alterações comportamentais. A neuropsicologia, justamente por isso, né, sendo essas áreas de interface, então, neurociências, avaliação neuropsicológica, próprio desenvolvimento, então, o profissional, de forma geral, que atua, então, sendo psicólogo, especialista em neuropsicologia, ele precisa compreender de tudo isso, porque justamente é isso que vai abarcar a avaliação neuropsicológica. Então, a gente vai fazer avaliação de percepções como atenção, linguagem, afeto, construtos ali como a memória, a aprendizagem, então não somente a inteligência. Eu vejo com muita frequência receber avaliação não somente para um perfil de uma deficiência intelectual, mas também para um perfil de altas habilidades, as pessoas compreenderem o perfil, a avaliação neuropsicológica sendo somente um teste de QI, né? Especificamente o VISC, que mais à frente a gente vai entender um pouquinho o que é o tal do VISC, né? A avaliação neuropsicológica, ela compreende todo esse funcionamento. Correto seria compreender a avaliação neuropsicológica como um exame neuropsicológico, se fazer esse recorte, um recorte de como é o funcionamento daquele indivíduo naquele momento. Justamente por isso, né, que se compreende esse funcionamento desde o típico ao funcionamento, né, quando existe alguma lesão especificamente, e compreender como se está aquele funcionamento naquele momento. Para isso, para fazer essa avaliação neuropsicológica, o que a gente utiliza? Então,
utilizamos muitos, né, testes neuropsicológicos, sim, e aí que vem um fator importante de por que é tão desconhecido muitas vezes os testes psicológicos, porque eles são privativos, ou seja, somente o psicólogo pode usar, a maioria deles, né, a maioria deles são privativos do uso do psicólogo, são testes que são regulamentados pelo nosso Conselho, né, Federal de Psicologia. Então, para isso, ele passa por critérios realmente de reavaliação de formas constantes para se compreender de fato, né, como que é como se está inspirado, né, pelo funcionamento dentro do seu próprio país. Ou seja, mais à frente a gente vai ver que existem algumas escalas ouro para avaliação neuropsicológica, e eles são utilizados mundialmente, mas para isso eles precisam passar por um processo de validação. E a partir do momento que se passa por um processo de validação para que seja feito esse uso, né, no nosso público, no nosso país, ele tem essa autorização do nosso conselho. Então, hoje existe um registro dentro do nosso próprio conselho, que é o SATEPS, em que a pessoa pode, né, procurar, identificar se é um teste validado, se está apto para uso ou não. Por que eu pontuo isso? Porque é muito frequente, eu vejo aqui, a maioria dos meus clientes adultos que vêm para mim para avaliação, e quando a gente fala de teste de QI, eles dizem, não, mas eu já fiz teste tal na internet. Mas é aquele teste não sei aonde? Não. Se são testes realmente abertos, liberados, feitos de uma forma aleatória, não são testes validados, né? Não passam por um sistema de validação. Então, não tem nenhum critério realmente diagnóstico para isso. Então, quando se pensa em testes de QI, que é o que a gente vai né, conseguir visualizar, eles são testes padronizados, né? Então são estudados mundialmente e para serem utilizados no nosso público, ele precisa de uma validação, né? Além dos testes psicológicos que são validados ali pelo nosso conselho, existem outras ferramentas como a própria anamnese. Então, de fato, quando a gente pensa nessa entrevista, coletar informação, acaba sendo um processo investigativo para a gente avaliar esse funcionamento da criança desde a infância, de como era realmente esse padrão de comportamento desde a gestação, históricos, realmente compreender todo esse contexto familiar, que é uma das coisas que a gente vai compreender também quando se entra no transtorno do neurodesenvolvimento. Existe uma probabilidade genética muito grande. Então, do TDAH para o TDAH, os estudos pontuam que são 75%. Do autismo para o autismo também é uma porcentagem muito alta, né? Nesse sentido de fatores genéticos. E quando se compreende o perfil de altas habilidades, também, né? Muito frequente, nos últimos tempos, as últimas avaliações que eu fiz em adulto, que a gente ia caminhando para esse perfil neuropsicológico, quando começava a se dar conta desse perfil e a pessoa realmente compreender, né, e aceitar que realmente esse perfil era visível de habilidades, de criatividade, perfil de liderança acima da média, conseguir olhar para um contexto familiar e perceber o pai, né, com um perfil acima do que era esperado para a idade e a formação dele, um perfil muito autodidata, entre outros fatores. Então, esse processo de entrevista é justamente por isso que a gente pontua. A clínica é soberana, então não é um teste especificamente que vai determinar aquela habilidade ou não, né? E, acima de tudo, os padrões de comportamento, né? Essa questão do que a gente consegue observar de forma geral dentro desse funcionamento do comportamento, padrão de comportamento, desde a abordagem, do contato com a recepcionista, do contato com o profissional, como é a forma tratativa, né, durante o processo de atendimento, e quando existe possibilidades de vivenciar, interagir com a pessoa em outros ambientes, como nas escolas, né, quando são crianças, existe essa possibilidade também, quando autorizado pelos pais ou responsáveis, essa questão de observar o comportamento da criança também em outro ambiente, né, que não seja somente na clínica. Como eu pontuei antes, o SATEPS, que é esse sistema de controle e qualidade, né, técnico-científico dos instrumentos. Então, entrando no site, vocês conseguem visualizar quais são os testes aptos para que haja essa utilização. Então, são testes, são escalas, inventários, ferramentas padronizadas e validadas. Então, não é qualquer teste da internet, né, e qualquer teste que apareça em alguma rede social que a gente consegue fazer e dar algum índice de QI ou não, tá?
A inteligência, de novo, como eu pontuei antes, é um dos testes mais conhecidos, justamente por ser uma escala padrão ouro para avaliação internacional, são as escalas Wechsler. O mais conhecido é o VISC, que é um que a gente vai visualizar mais à frente. E o construto principal que ele avalia é justamente a inteligência. Então, o que é a inteligência? A inteligência é essa capacidade geral cognitiva que vai avaliar desde resolução de problemas, pensamento abstrato, raciocínio, capacidade de inteligência. Então, a inteligência ela não é somente a inteligência cristalizada, né? Aquela questão que foi aprendida com base em conhecimentos já determinados, como geografia, história, mas também uma inteligência fluida, né, em que a gente consegue flexibilizar, aprender, criar, e aí que entra esse pacote da criatividade, justamente. Então, a gente consegue ter esse maior, abranger muito mais de uma forma fluida, né, e aprender com base em outras vivências, em outras experiências, né. A criatividade é algo que vem sendo nos últimos anos, né? E quando eu brinco que eu sou uma neuropsicóloga velha, há 10 anos atrás, a gente não se ouvia falar com tanta evidência, né? Não se tinha tantas buscas de ferramentas para se entender e compreender a criatividade. Hoje é um movimento que, né, de um construto que está sendo muito estudado atualmente dentro da neuropsicologia e se compreende essa importância não somente nas altas habilidades, não, mas também é muito frequente, evidente, em perfis como o TDAH. Isso mais à frente a gente vai ver que quando está combinado, né, a dupla excepcionalidade, a criatividade é algo muito evidente, né? Então, justamente por isso que vem sendo uma das habilidades cognitivas muito estudadas nos últimos tempos. E aí, de novo, como pontuei antes, né? A questão tão questionada sobre o QI, então esse quociente de inteligência, muito se falava antes sobre a idade mental. Então, assim como se caminhou muito sobre esse perfil de inteligência, nos últimos tempos isso veio mudando, né, mudando de forma significativa em relação aos estudos, e a gente não utiliza mais essa nomenclatura, esse quociente de inteligência com uma idade cronológica. Então, hoje o QI, quando a gente mensura e aparece nos laudos neuropsicológicos, ele vem com o QI de desvio padrão, né? Então, se fosse para compreender como que seria esse desvio padrão, né? Então, seria esse desempenho do paciente, né, interpretado com relação a essa média de 100 pontos. Né? Então, realmente, o quanto ele está se aproximando justamente dessa média de 100 pontos, né? E não especificamente em uma idade mental, como era feita antes. Porém, nos últimos tempos, o que mais a gente evidencia, e é um padrão de comunicação, muitas vezes até com os médicos, é o próprio percentil. Então, novamente, se uma pessoa tivesse, né, como um exemplo, o percentil 30, a pessoa tivesse esse desempenho, não significa, né, que 30% das pessoas tiveram esse desempenho abaixo, né? Então, 70% tiveram desempenho acima. Recentemente, eu fiz uma avaliação com um adulto, que o dele deu 98%. E ele falou, poxa, então isso significa que só 2% tiveram desempenho acima de mim? Sim. Então, isso significa que só 2% tiveram esse desempenho acima dele, né? Então, com certeza a gente consegue mensurar a capacidade, né, de forma geral, da inteligência dele. Então, algumas modificações e hoje a gente não utiliza muito mais de uma forma acadêmica, didática, até para compreender esse perfil neuropsicológico da pessoa, mas a nomenclatura já não é mais essa. O VISC, né? O VISC é muito conhecido, muito solicitado. Muitas vezes é solicitado até para que ele seja uma avaliação única, né? Se solicita, você aplica o teste VISC. O teste VISC, ele é um teste, é uma ferramenta. No próprio manual do VISC está descrito que a gente não pode utilizar ele como única ferramenta. Ele compreende, e é a escala ouro para avaliação neuropsicológica, só que a gente não deve utilizar somente ele, não é a única ferramenta para que a gente faça esse uso e se avalie de uma forma efetiva o desempenho cognitivo da pessoa. Então, o construto principal é a inteligência, a capacidade de inteligência, todo esse processo de resolução de problemas,
É uma escala ouro, é uma escala com vários subtestes, né? É uma média de 10 subtestes, então não é uma única ferramenta, por isso que a gente não consegue completar ele e fazer uma aplicação somente em 1 hora, né? Porque é um teste muito longo, mas é uma escala fundamental e muito conhecida justamente por sua capacidade. Ela tem uma amplitude de avaliar as crianças de 6 anos até as 16 anos de idade. Então, ele tem esse composto dos subtestes, a compreensão verbal, raciocínio abstrato, a questão visual. Então, ele avalia desde a habilidade e inteligência visual, por estímulos visuais, como também a questão verbal. E um indicativo importante é que ele faz essa avaliação da velocidade de processamento e da memória. Normalmente, um perfil de uma pessoa com altas habilidades tem esse processamento muito acelerado, então velocidade de processamento é rápida, memória operacional é muito rápida, e quando a gente vem, né, é um dos indicativos muito importantes para quando se pensa na dupla excepcionalidade, normalmente o perfil, principalmente com TDAH, esse funcionamento é muito mais lentificado. Então, memória operacional, velocidade de processamento, tem um rebaixamento nessas habilidades. O VAIS, né? O VAIS eu brinco que é o primo, né? A prima do VISC. Então, dentro das escalas Wesley, que eu vou mostrar aqui para vocês as 4 em uso, né? Essas em ordem seriam as mais utilizadas e as mais recomendadas mundialmente para avaliação do desempenho cognitivo da inteligência. Então, ela é essa versão do VISC, mas a versão que abarca os adultos, né? Então, essa escala justamente para a idade que não, o VISC não abraça nesse sentido acima de 16 anos até 89 anos. Ela tem um desempenho, né, em escalas muito parecidas, então tem a questão da compreensão verbal, organização perceptual, também traz esses dados de velocidade, processamento e memória operacional, que é muito recomendado e necessário justamente para essa avaliação completa. Por que completa? Porque ela também tem uma outra versão, né? Que é a VASE, que já está no nome, que é uma escala abreviada de inteligência. Ela é uma ferramenta muito boa também e necessária, muito utilizada em alguns ambientes em que se precisa realmente de uma avaliação muito mais breve, então, às vezes, até mesmo dentro do sistema SUS, muitas vezes essa avaliação muito mais barateada, né, mais barata, mais breve, e também muitas vezes, como aconteceu comigo recentemente, uma criança fez uma avaliação com uma profissional, a família não ficou satisfeita com a avaliação e em 3 meses solicitou uma nova avaliação comigo. Então, o que acontece? Existem, como a gente pontuou antes, né, existem estudos correlacionam, né, de forma estatística as ferramentas e esse prazo muito curto invalida porque existe uma aprendizagem na ferramenta. Então, eu não poderia fazer a avaliação com a mesma ferramenta, né, com o mesmo VISC. Então, foi necessário utilizar uma outra escala para fazer essa avaliação e a gente conseguir mensurar. Então, não se pode fazer dentro de um prazo determinado, né, ali pela própria ferramenta, pelo próprio manual, esse prazo tão curto. Né? Então, precisa desse espaço justamente para que não se subentenda e não se caracterize uma aprendizagem e altere essa validade da ferramenta. Então, de fato, esse VASE tem uma abrangência um pouquinho maior, então ele é 1689, e é muito mais realmente abreviada, são apenas 4 subtestes. Então, ele dá 2 grandes fatores ali de QI verbal e execução. Também tem essa correlação em relação ao VASE, ao VISC, com o QI total, porém de uma forma muito mais abreviada. E um dos mais recentes, né, lançados também da escala Wessler de inteligência, é o não verbal, né? E aí, outro fator importante, a avaliação não verbal e realmente em relação à inteligência, dentro de um perfil de dupla excepcionalidade, é muito importante, porque muitas vezes acontece da pessoa ter um perfil de autismo, ter o autismo junto, e naquele momento não ser verbal e não conseguir realmente responder de forma efetiva aos instrumentos anteriores que se utilizam de ferramentas verbais.
Então, são formas da gente conseguir fazer essa avaliação de uma forma efetiva com esse público que realmente não seria seletivo, não seria de forma verbal. Então, indivíduos que têm algum transtorno de específico de linguagem, né? Então, às vezes entra como o transtorno de espectro autista, pode ser uma questão de deficiência intelectual, até mesmo uma deficiência auditiva. Então, entrando nesse perfil de atipicidade, quando a gente pensa na inteligência acima da média, pode ter outros fatores envolvidos, né? E uma deficiência auditiva pode ser uma delas. Então, existem ferramentas para isso? Sim, essa é uma delas. É uma das ouros, né? Porque justamente por estar dentro desse mesmo patamar e serem padrões das escalas Wesley, então é uma das recomendadas. Muitos subtestes são muito similares, assim como o raciocínio matricial, que é padrão em todas elas, mas se baseia restritamente em ferramentas de uso visual, né? Então é de uso visual, e a questão da idade também de uma forma um pouco diferenciada, de 4 anos até 21 anos. Esse é outro fator extremamente importante? Sim, há um tempo atrás eu peguei uma avaliação de uma criança que a mãe pontuou que a profissional havia fechado o perfil de altas habilidades, mas a criança tinha 5 anos e foi utilizado o VISC. Então, o VISC, a recomendação dele é a partir de 6. Então, sim, compreendi o que a profissional fez. Então, de fato, se a criança conseguiu um desempenho acima do esperado, na idade de 5, para uma ferramenta de 6, realmente existia um desempenho acima da média. Porém, não foi feito de uma forma adequada. Corria riscos, inclusive passíveis de denúncias no nosso conselho, porque ela emitiu documentos sem as ferramentas adequadas para isso. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também, né? É óbvio que é uma responsabilidade do profissional, mas existem as ferramentas específicas para cada idade. Então, por isso que muitas vezes se tem essa queixa, mas não pode ser o VISC, por que não pode usar o VISC ainda? Em relação à idade. Então, existe um perfil específico para cada instrumento. Aqueles que eu pontuei são os ouros, né, são as ferramentas super recomendadas internacionalmente. A maioria dos estudos que a gente vê sempre, eles estão sendo utilizados e correlacionados, mas não são os únicos. Mais recente tem as baterias SOM-R, que são extremamente positivas nesse sentido de desempenho e são também de escalas não verbais. Como já está no próprio nome, na própria caixa, é de 2 anos e meio até 7 anos, então realmente uma idade mais breve e menor, então, ou seja, muitas famílias também me questionam, a partir de que idade é possível fazer avaliação? E justamente por eu ter essa formação mais antiga, era comum isso, né? Se pontuar, espera até 7 anos para fazer avaliação, espera 7 anos para fazer uma avaliação de inteligência. Não, é possível mensurar e fazer esse cálculo de QI, né, utilizando ferramentas padronizadas para a idade muito antes, né? Então, existe essa possibilidade, sim. E agora o som R, né, que é dos 6 até os 40, também de forma não verbal, é uma ferramenta realmente muito positiva e valiosa, que vem sendo utilizada de forma efetiva e validada para o nosso país. Então, não tem nada de escala que não seja validada, né, traduzida, adaptada para o nosso público. E aí que a gente entra na questão, né, partindo dos instrumentos. Com base ali nos instrumentos, essa definição, muito se compreende nos últimos tempos essa definição de altas habilidades por diversos fatores, né? E aí entrando especificamente nos instrumentos, na avaliação. Existem autores, né? Os autores divergem de forma geral, que pontuam que a avaliação, o perfil de altas habilidades teriam que ser acima de 30, outros pontuam que seria possível acima de um QI acima de 20, mas de forma geral, atualmente, o que vem sendo mais consolidado seria realmente esse perfil, que vem aquilo que a gente pontuou, dessa curiosidade, dessa vivacidade, dessa persistência, dessa energia de uma forma efetiva em habilidades específicas, e não somente nas questões acadêmicas. Elas poderiam ser identificadas dentro
né, nesse período de pré-escola, no ensino fundamental, quando se começa a demonstrar esse potencial de uma forma exagerada, essa capacidade de alto desempenho nas áreas intelectuais, na criatividade, na acadêmica, né, liderança também de uma forma significativa, mas também nas artes, né, que é aí que a gente vai entrando ali nas artes visuais, em outras habilidades também. E aí, como a gente tinha pontuado antes, pensando nisso, a partir desse perfil, não existe um QI especificamente que determinaria isso, né? E aí, mais à frente, a gente ainda vai compreender por que que a gente não mensuraria especificamente esse QI? Porque ele não, a capacidade de inteligência não estaria relacionada somente ao índice de QI, mas sim nessas evidências, né? Evidências de áreas que não sejam acadêmicas, como artes, como músicas, entre outras habilidades que não necessariamente requeiram um QI excepcional, como é o que a gente vem vendo em alguns estudos, em alguns artigos, trazendo os próprios jogadores, né? Então, como o nosso Neymar, o Messi, entre outros fenômenos do futebol, que sim entrariam como um perfil de altas habilidades, relacionado àquela atividade, àquele esporte especificamente, o domínio que ele tem daquele determinado arte e esporte específico, e não em decorrência de uma quantidade específica de QI. E aí, pensando nisso, atualmente, essa tríade de maior definição desse perfil de altas habilidades de superdotação seria essa tríade: inteligência, personalidade e criatividade. Então, dentro da inteligência, então sim, poderia ser acima de 30, em alguns casos menos, né, de acordo com esses profissionais, mas que teria esse potencial elevado, ou seja, deveria ser acima da média. A personalidade, nesse sentido ético, moral, com uma sensibilidade muito grande para os problemas sociais, e muitas vezes essa interação entre os pares, que é uma das coisas que a gente vai ver mais à frente. E a questão da criatividade, né? Um dos motivos porque a neuropsicologia vem se debruçando tanto nos estudos para que consiga tanto estudar quanto mensurar a capacidade de criatividade. Então, essa aptidão, esse interesse por algo novo e algo original. Essas condições, né? E aí que vem um fator importante. Pensando que o cérebro, com o perfil de altas habilidades, é um organismo que metaboliza muito rápido, justamente para manter essa energia de uma forma acelerada, existem muitos prejuízos, né? E é uma das coisas que, todas as vezes que eu começo a levantar essa hipótese, na maioria das vezes não é levantado nem pelas famílias e nem para os adultos que eu avalio, quando a gente começa a compreender algumas questões, algumas queixas que muitas vezes realmente se interpretavam como sendo um outro transtorno, como, por exemplo, o distúrbio do sono, a maioria deles terem prejuízo, insônia durante a noite, justamente nesse momento de hiperfoco. Eu lembro de há um tempo atrás, um cliente meu pontuou: eu não sei, às vezes eu começo a pesquisar alguma coisa, não faz sentido, né? Porque não é uma coisa que eu não estou habituado, não é uma coisa tão legal. Eu pensei em alguma exposição de arte e tal, quando eu vi, já passaram 4 horas, eu estava estudando sobre aquilo, então não conseguia dormir. Então, muitas vezes, esse hiperfoco é a queixa relatada, esse hiperfoco repentino. Então, é um desejo, uma curiosidade que vem do nada e não se mantém. Né? E em contrapartida, também foi um levantamento feito da família. Parece que não consegue manter um interesse em alguma única coisa. Então, com certeza, isso também traz, vira essa bola de neve, justamente nesse prejuízo no sono também, né? Essa intensidade de emoções, como é um cérebro muito acelerado em todos os aspectos, e essa percepção, é um cérebro que consegue ler muito mais os padrões de comportamento, de interação, se sentem muito mais essa questão emotiva, de se prejudicar muitas vezes até com relações tóxicas. Então, tem um lado negativo, são alguns, né? E aí muitas vezes é difícil entender, e até mesmo para as famílias, que pode haver uma dificuldade em um cérebro tão potente, né? Então pode, né? Por estar sempre muito acelerado, pode não desligar, como no sono, por ter essa visão muito positiva em tentar auxiliar as pessoas, pode realmente
exagerar e sofrer demais em relação ao outro no nível de empatia. Justamente que é o outro item, né? Esse alto nível de sensibilidade e empatia com o outro. Então, são pessoas que sofrem muito, até mesmo em relação às crianças. Perfeccionismo é outra coisa muito comum, e um sofrimento constante, né, por essa busca de uma perfeição desde a questão acadêmica, desde a questão profissional, então sempre uma alta performance de forma geral, sem necessariamente ter uma cobrança externa, né? Então, a cobrança são as próprias metas, as metas internas. Um perfil sempre muito questionador, e muitas vezes esse questionador pode gerar e acaba gerando situações de prejuízos nos ambientes, desde trabalho, desde acadêmico, porque é realmente esse perfil de pessoa que confronta as ideias, e muitas vezes não é tido de uma forma efetiva. Então, traz prejuízos no âmbito social, nas habilidades sociais? Sim, né? Também. E assim como acaba não tolerando muitas vezes essas tolices, né, essas dificuldades, e muitos relatam, eu não consigo sair, né, para conversar com colegas num bar e conversar sobre banalidades, futilidades, então acabam sempre buscando conversas muito mais densas, de um conteúdo muito mais intenso, e acaba, né, se afastando de brincadeirinhas, de tolices, de momentos que poderiam ser prazerosos, mas que acabam não tolerando. Isso gera um sofrimento? Muito, porque muitos relatam, eu gostaria de sair com alguns amigos, né, de ter um momento de interação, mas eu não consigo tolerar algumas brincadeirinhas e algumas tolices. Muitas vezes céticos, o que acabam sendo um prejuízo no âmbito familiar e nas questões religiosas, porque acaba tendo esse conflito por ser um cérebro muito lógico, compreensões muito lógicas. Muitas vezes as famílias não conseguem compreender muitos questionamentos no âmbito religioso, e aí acaba tendo muito conflito, né? Conflito justamente por não ter essa adesão livre, né? E não ser tão aberto às novas visões, às novas possibilidades. Vocabulário muito amplo, muitas vezes até compreendido como uma pessoa muito arrogante. Eu lembro de alguns clientes, né, que pontuavam isso. Ah, eu era tido como chato porque eu falava muito certinho, porque eu não falava gírias, né, porque eu não falava palavras, palavrões. Então, acaba trazendo prejuízo também na questão social, também, né? O hiperfoco repentino, como eu havia pontuado antes, a desmotivação, até no fator no âmbito acadêmico, justamente por estar sempre nessa busca de interesses novos, de novas aprendizagens. Então, realmente, que é com certeza algo que as colegas vão falar muito mais ali depois, mas essa falta essa motivação, de se manter motivado, né? O quanto é importante essa motivação, e por ser um cérebro acelerado, essa motivação se perde muito rápido, né? Por isso que muitas vezes esse foco, hiperfoco, é repentino, porque de fato eu comecei a estudar uma coisa muito legal agora, mas amanhã já não é mais, né? Então essa desmotivação é muito significativa e traz prejuízo para o desempenho acadêmico também. As habilidades artísticas, que era o que eu havia pontuado antes, né? Então, quando a gente pensa nessa questão das habilidades de forma geral, assim como eu disse antes, pode ser para o futebol, pode ser para a música. Uma delas que eu achei importante, que eu vejo com muita frequência aqui, muito evidente, muitos profissionais, muitos clientes pontuarem de terem essa habilidade, né? Que comecei a tocar sozinho, e realmente desenvolver habilidades de forma significativas, que seriam esperadas, como é o ouvido absoluto, seriam esperados dessa pessoa, caso já fossem músicos muito experientes, para conseguir realmente ter uma percepção auditiva desse cunho. Né? Então, é algo que quando se pensa até em mensurar essas capacidades, é algo que não existe. Né? Então, eu lembro que na época ainda da especialização, foi o tema da minha monografia na época, e infelizmente não existem muitos instrumentos para avaliar desde a capacidade, quem dirá uma percepção auditiva como essa. Mas são habilidades significativas, né, e que eu percebo com uma frequência muito grande dos meus clientes,
pontuarem isso. Comecei a aprender sozinho, mas consegui de uma forma autônoma uma habilidade que não era esperado, né? Que é mais esperado muito mais para profissionais, músicos muito experientes. E aí que a gente vem na dupla excepcionalidade. Eu sempre digo que, né, era uma coisa que me intrigava muito, porque justamente essa questão de ser um perfil é, justamente com uma discrepância tão significativa. Né? Então, como que um cérebro com uma inteligência, uma capacidade tão grande pudessem ter déficits significativos? Déficits significativos como em habilidades né, como a cognição social. Então, às vezes, entender um cérebro tão lógico, mas não conseguir mapear e compreender um comportamento. Né? E aí que vem a questão. O TEA, né, o transtorno do espectro autista, a característica principal é a dificuldade na comunicação, né, na comunicação social, nessa interação, essa reciprocidade e os padrões restritos e repetitivos. Então, o perfil de pessoa com altas habilidades, eu vejo os relatos, principalmente dos adolescentes, pontuando, eu sempre me achei estranha, eu sempre me achei, sempre me diziam que eu tinha esse perfil muito mais nerd, mas aí que vem a questão, o que seria esse estranhamento? E muitas vezes esses padrões restritos e repetitivos sim que seriam esses comportamentos com um certo estranhamento que eles se identificam, que eles percebem, esse funcionamento de uma forma diferente, só que muitas vezes ele está mascarado. Então, com o perfil de altas habilidades, vai se mascarando em diversas dificuldades. Por exemplo, eu já tive casos de clientes minhas pontuarem que desde a adolescência sentiam as dificuldades de interação, mas começaram a estudar como se comportar, né? Estudar como atender um cliente, como conversar com amigas. Então, pontuar que compravam livros, que adquiriam, né, pacotes de cursos para aprender como se fazia essa interação social. Então, muitas vezes, nesse processo da avaliação neuropsicológica, quando não se tem essa visão muito clara do que é o autismo, o que é um perfil de altas habilidades, essas coisas vão se mascarando. Então, principalmente no TEA feminino, que existe esse masking, existe essa plasticidade cerebral para realmente copiar muito mais pela questão dos neurônios espelhos, copiar muito mais os comportamentos. Muitas vezes a normalidade no contato visual é mascarado, entre outras habilidades, começam a ficar imperceptíveis nesse sentido, né, de uma forma tão minuciosa, e o subdiagnóstico acaba acontecendo, né? Então, um prejuízo significativo. E nesse perfil, é muito comum e com muita frequência, essas pessoas não acreditam que tenham esse potencial, que tenham essa inteligência, que tenham toda essa capacidade. Então, muitas vezes, o processo de entregar a avaliação neuropsicológica é justamente para compreender todo esse perfil, né? Toda essa possibilidade. Então, por vezes, durante a avaliação, essas pessoas, né, pontuavam que eu não acreditava que eu tivesse esse QI, né? Se duvidar e realmente fazer várias dúvidas, mas você tem certeza, né? Isso aqui é com base no quê? Então, me questionar muitas vezes essa métrica de percentil por não acreditar que aquilo era capacidade, né? Justamente por ter sido anulado e muitas vezes por essas dificuldades que ao longo do tempo se vinham falando, mas você é tão inteligente, como é que você não consegue fazer isso? Mas você é tão inteligente, como não consegue fazer aquilo? Então, todos esses processos, né, não sendo potencializados de as habilidades e sim as dificuldades, fez com que todo esse potencial fosse se anulando, né, e trazendo prejuízo de forma significativa, né? A, a questão do TEA, ele é evidenciado na primeira infância, então sinais e sintomas podem ser percebidos desde pequeno, ainda desde bebê de colo. Algumas mães relatam essa normalidade no padrão, até mesmo dentro da barriga, né, de dizendo assim como a criança com TDAH, né, o filho com TDAH era muito mais agitado, a resposta, né, a hiperatividade, essa resposta hipoativa era muito menor no filho que tinha o autismo. Então, esse padrão de comportamento
é ao longo da vida e é visível na infância. Então, diferente da questão desse perfil de altas habilidades, é possível ver esse padrão de comportamento desde a infância. Padrões ritualizados, rituais verbais, não verbais, essa a adesão inflexível, né, essas rotinas, alterações, tiques motores, estereotipias. Então, eles podem ser vistos muito antes, muitas vezes, do perfil de altas habilidades. Em alguns casos, como é o que a gente pontuou antes sobre as escalas, as ferramentas de inteligências, muitas vezes não estão totalmente verbais, né? Então, aí que a gente consegue compreender esse potencial. Movimentos motores, como a gente tinha pontuado, a hipersensibilidade, e aí que é uma coisa importante, que muitas vezes, assim como hoje a gente compreende que existem muitas alterações de ansiedade, uma vida que levamos de uma forma muito mais acelerada, e traz com que hoje a maioria das pessoas acabam julgando de uma forma inadequada, dizendo que todos têm o TDAH, por entenderem que um quadro de ansiedade, uma depressão pode ser um sinal e sintoma de TDAH. Da mesma forma, muito se vê em relação a essa interpretação também errada de muitas vezes de alguns familiares, até por realmente com o desejo, né, de que realmente o meu filho fosse muito mais fácil aceitado no processo de luto, que fosse somente altas habilidades do que o autismo, acabar fazendo esse subdiagnóstico. Então, existe a dupla excepcionalidade, com certeza, mas em alguns momentos, realmente, esse superfoco, esse hiperfoco, interesses muito grandes em algumas letras ou outras habilidades, não necessariamente caracterizam um perfil de altas habilidades. Então, já tive caso de crianças de ter essa aprendizagem muito rápida de letras, de números, em uma determinada idade, mas que isso por si só não caracterizava um perfil de altas habilidades. Algumas vezes até mesmo um perfil de deficiência intelectual, né? Então, por isso que o diagnóstico precisa ser tão minucioso, por isso que muitas vezes quando questionam por que são tantas sessões, porque a gente precisa avaliar todos esses fatores juntos. São coisas muito parecidas, né? E precisam ser esmiuçadas realmente para se compreender esse funcionamento neuropsicológico de uma forma adequada. E um dos fatores extremamente importantes para essa diferenciação, né, é justamente essas alterações sensoriais. Então, é muito evidente hiporreatividade, hiperreatividade sensorial, seletividade alimentar nas pessoas com TEA. Embora a pessoa com altas habilidades tenha essa sensibilidade de uma forma exagerada, até mesmo na interação social, não é a mesma alteração sensorial da pessoa com TEA, né? Então, de novo, né, assim como eu pontuei, essa questão muito mais evidente na infância, existem esses relatos de regressões nesse desenvolvimento. Normalmente ele está muito mais associado à questão verbal e normalmente são ali nos primeiros anos de vida. É muito incomum, né? É incomum essa questão de outras perdas de habilidades que não seja a comunicação, mas existe. Recentemente eu tive um caso e que essa perda foi até um pouquinho mais recente, que foi ali antes dos 2 anos, e a perda foi do movimento de marcha. Então a criança até ali 1 ano andava e de repente uma semana ficou sem andar, parou de andar e depois voltou, né? Então não é um comportamento tão esperado, mas em alguns momentos acontece. Assim como a gente tinha pontuado antes na cognição social, né, o quanto é diferente a cognição social, a teoria da mente, e é uma das coisas gritantes quando existe esse perfil de dupla excepcionalidade, né? Então, muitas vezes realmente não conseguir entender, né, que qual a intenção da outra pessoa. De uma forma prática, há um tempo atrás eu fiz uma avaliação de um adulto, o QI havia dado acima de 120, no perfil de execução dele era muito maior do que o verbal, e aí essa discrepância que a gente conseguia compreender, que no perfil de execução era mais de 130, mas no verbal era essa média de 120. E aí, nesse processo, né, que aí a gente vê essa discrepância com esse perfil da dupla excepcionalidade, que é a dificuldade maior à comunicação, durante o atendimento,
estava na recepção, e ao momento que eu abri, como tinha uma música ambiente na recepção, essa pessoa não conseguiu compreender que eu estava com outro cliente dentro. Então, vem vindo, entrando, como se fosse entrar dentro da sala. Então, eu tive que pedir para esperar até que a pessoa saiu. Quando eu chamei esse cliente, eu pontuei. Eu falei, você não conseguiu, né, compreender que você me via na frente da sala, eu estava olhando para dentro, conversando, rindo, falando com alguém. Você não conseguia imaginar que eu não estivesse sozinha, que eu pudesse estar falando com alguém? Então, ele pontou que não, né, que não conseguia imaginar, por isso que ele estava entrando. Então, esse é um exemplo prático, né, que foi o que aconteceu em relação à teoria da mente. Sim, não justificava uma capacidade de inteligência, né, tão grande, lógica, né, se eu abrisse, eu estava parada, né, falando pro nada, não estaria falando sozinha? Não, mas são essas situações que vão trazendo prejuízo. Prejuízo no ambiente acadêmico, prejuízo nessa interação, a ponto de que, no caso dele especificamente, foi necessário um segundo professor, mesmo na faculdade, para mediar essas interações sociais. Então, é uma das coisas de dificuldade de compreensão, sim, como um perfil tão inteligente, né, com uma capacidade de inteligência realmente acima da média, né, passando os critérios, né, dos estudiosos, 120, 130, por que ele precisaria de um segundo professor? Justamente para esse manejo social, né, para esse treino de habilidade social, para toda essa interação, né? E por último, algo que é muito realmente confundido. Até recentemente uma pessoa entrou em contato e afirmando isso, que acreditava que tinha TDAH. Quando veio para mim para avaliação, ele era, sim, fechava os critérios de perfil de altas habilidades, pelo contrário, não fechava os critérios de TDAH. Então, o que ele se queixava de não conseguir manter essa motivação, que eram os fatores de hiperfoco, que o hiperfoco também existe dentro das altas habilidades, não de uma forma tão efetiva e prejudicial como do TDAH, também. Só que o que acontece? No caso dele, quais eram os agravantes? Por que ele veio para mim para avaliação? Porque ele estava com um quadro de depressão grave. Então, normalmente, o perfil adulto de pessoas com altas habilidades não vem para mim por essa demanda, vem por algum transtorno de base, normalmente um quadro de depressão. E aí que vem a questão, um potencial tão grande, né, tantas habilidades, como que chega a esse ponto de prejuízos, de bullying? É um perfil que sofre muito bullying ao longo da vida, no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, por acabar que esse potencial, esse perfil acaba trazendo prejuízos e riscos para outros colegas, para professores, muitas vezes, e todas essas situações não são percebidas, né? Porque realmente essa visão, muitas vezes, é distorcida e a pessoa não consegue ver essa capacidade. Então, muitas vezes, esses movimentos de bloqueios realmente para uma proteção, né, sendo vistos como ameaça, não é visto pela pessoa. Né? Então, a demanda que vem para mim para avaliação nunca é o perfil de altas habilidades, é sempre alguma outra coisa e muitas vezes, nos últimos tempos, um quadro de depressão, que vem para esse alerta, para a gente compreender o quanto precisamos ter um cuidado em relação à saúde mental, de manter esses ambientes motivados, quando a gente pensa na questão acadêmica, para que realmente consiga se manter, se esforçar, e a gente cada vez mais, né, ter movimentos como esse, de compreensão, e que a gente consiga trabalhar e reduzir situações de riscos de bullying e outras situações do dia a dia, né? A questão do TDAH, um pouquinho diferente do autismo, a gente começa a conseguir a perceber desde o caminhar, um padrão muitas vezes hiperativo, nem sempre, né, embora o TDAH ele pode ser combinado desatento e hiperativo, não significa que sempre ele vai ter esse perfil combinado, né, ele pode ser ou só hiperativo, predominantemente desatento, né, mas são transtornos que a gente também consegue ver desde pequeno, não precisa necessariamente de esperar a série acadêmica, né? E de forma geral, os sinais se mantêm ao longo da vida, porém, nesse período da adolescência, os sinais e sintomas vão diminuindo de forma significativa, né? Não é tão esperados que os comportamentos imperativos sejam
evidentes, porém é muito visível no adulto a impulsividade, situações problemáticas também em relação à desatenção, a perder objetos, a perder compromissos. Então, justamente aí que vem no perfil de dupla excepcionalidade, mas não faz sentido você é tão inteligente, né, esquecer das coisas, cometer erros como esses. Então, são essas situações que, ao longo do tempo, de uma forma trazendo prejuízos funcionais ao longo da vida, que caracterizam, sim, o TDAH e podem estar de mãos dadas, sim. Outro fator muito evidente, que acaba sendo a febre da nossa neuropsicologia, são as funções executivas. Normalmente, uma pessoa que tem o perfil de altas habilidades não tem uma disfunção executiva tão significativa. Normalmente, essas habilidades são bem sucintas, né, nesse sentido de desempenho. Já no perfil com a dupla excepcionalidade, principalmente quando tem o TDAH e o autismo, as funções executivas são prejudicadas. Então, normalmente são pessoas que às vezes não conseguem, por exemplo, dirigir, né, conseguem ter várias capacidades, passar muitas vezes numa prova prática, teórica, mas na prática não consegue, né? Não consegue executar, afirmando serem muitas funções ao mesmo tempo, né? Acho que eu consegui, espero que eu tenha conseguido o prazo aqui certinho, né? Já tinha preparado aqui o contato caso vocês tenham dúvidas. Eu imaginei que eu pudesse passar, que quando eu me empolgo aqui eu vou falando, né? Tentei não passar mais ali para o tempo da professora, mas assim como agora, né? Não sei se vou ter mais tempo para perguntas, mas caso não tenha assim por e-mail, como caso queiram entrar em contato direto comigo, fazer pergunta diretamente para mim também, eu fico à disposição sem nenhum problema. O objetivo foi realmente que esse contato fosse breve, para explanar um pouquinho das dúvidas mais comuns que eu recebi ao longo desses anos aqui, e realmente, de forma geral, não só para as pessoas com altas habilidades, para os adultos, para os pais, né, e também professores, né, professores e profissionais que fazem avaliação, esses 10 anos, né, de muitas modificações que pelo menos eu venho acompanhando e aprendizagem sobre a dupla excepcionalidade.